Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje venho mostrar-vos os livros que tenciono ler durante o mês de agosto, durante o Agosto ao Quadrado. São todos livros de banda desenhada, como é óbvio, acho que o próprio nome do projeto assim o sugere, mas se não sabem o que é o Agosto ao Quadrado, vou deixar o vídeo de apresentação aqui em cima. São vários, acho que são para aí uns 15, ainda assim são menos do que aqueles que eu li no ano passado. Não sei se conseguirei lê-los todos, vai depender de muitos fatores, mas eles estão aqui e se não forem todos lidos em agosto, será pelo menos uma grande parte e lerei os outros logo de seguida porque realmente quero muito lê-los, senão não estariam aqui em casa, não é? Ora bem, os únicos que eu não comprei nem me ofereceram são estes que são emprestados. Escritos segundo Mafalda e A Política segundo Mafalda são livros que estavam lá no meu trabalho, que eu trouxe agora nas férias para ler. São mesmo pequenininhos, portanto, até sinceramente nem sei se os lerei de seguida, se calhar até faz algum sentido ir pausando. Eu simpatizo com a Mafalda, mas confesso que sou mais fã da boneca em si do que da banda desenhada, curiosamente. Gosto de ir espreitando, mas não sou assim uma apaixonada pela Mafalda. E no meio de tanta banda desenhada que existe nesta casa, curiosamente ainda não tenho aquele volume do toda a Mafalda, as tiras da Mafalda reunidas, porque realmente não sou a maior entusiasta. O único livro que está aqui em inglês, eles são praticamente todos novelas gráficas, com talvez aquela exceção da Mafalda. Tem então aqui o Pumpkinhead da Rainbow Rowell. Repararam que eu até abrandei a minha velocidade, porque tudo isto é um bocadinho difícil de dizer. Este livro passa-se no Halloween. Estes dois amigos tinham por hábito decorarem sempre uma abóbora juntos nesta altura do ano, mas agora são finalistas e este será provavelmente o seu último projeto conjunto, ou então não faço ideia. Alguma coisa tem de acontecer aqui, senão não daria um livro, não é? Penso eu de que, mas irei descobrir. Há um livro que eu li no ano passado e que recordo, mas não me ficou tão presente quanto eu gostaria, e então, por isso mesmo, ainda tenho mais vontade de ler a banda desenhada, que é A História de uma Serva. Esta é a novela gráfica, mas é a adaptação, portanto, da obra da Margaret Atwood. Parece-me que tem uma arte muito interessante e peculiar, digna desta história, diria. Para quem não sabe, A História de uma Serva é uma distopia onde as servas eram vistas como meros objetos sexuais. Elas eram vistas como férteis ou inférteis, e se eram férteis, o objetivo era claramente procriarem, estarem lá para o seu dono e para a sua esposa e pronto, darem à luz filhos. Era esse o objetivo. Que se não fosse cumprido, elas também não tinham nenhuma utilidade, não é? Pronto. É basicamente isto, mas basicamente mesmo, porque é muito mais do que isso. Um livro em relação ao qual eu tenho grandes expectativas, porque se vocês acompanharam o Agosto ao Quadrado do ano passado, sabem que eu li um outro livro do autor e que fiquei muito, muito fã. É o Blankets, do Craig Thompson. É uma desenhada, uma novela gráfica pequenininha, uma coisa muito singela, com uma arte muito característica do... aqui um panfleto. Muito característica do Craig Thompson. Esta banda desenhada é daquelas que aparece muitas vezes naquelas listas de banda desenhada para ler antes de morrer. Normalmente está lá. É uma história de família, sobretudo, e o livro já está aqui há algum tempo. Foi presente de aniversário dos meus pais, que eu fui guardando agora para agosto, porque apesar desta imagem invernosa, pronto, traz memórias felizes o autor em si, não é? Visto que li o Abibi o ano passado e fiquei muito, muito fã do autor. Ora, perdi um bocado a cabeça com umas promoções que a FNAC tinha aqui há um mês ou dois. Tinha vários volumes da mesma editora a 50% ou a 40%, portanto, banda desenhada a 7€ e tal, 8 e tal, não é uma coisa muito comum. E então eu comprei logo aí para aí uns 6 ou 7 e devo confessar-vos que nem sei por onde começar. Uma delas é Um Contrato com Deus, do Will Eisner. Eisner, nunca sei dizer muito bem estes nomes, eu que implico com pessoas que não sabem dizer bem o meu nome, depois não digo bem o nome dos outros, é uma coisa fantástica. Há um prémio inclusive com o nome deste senhor, e esta foi considerada a primeira novela gráfica, por isso eu que sou a menina das novelas gráficas, claramente
tinha curiosidade com este livro. E eu vou ter que dar aqui uma vista de olhos nas sinopses porque corro o risco de baralhá-las todas. Esta história, portanto, passa-se nos anos 30. São 4 histórias passadas no mesmo prédio durante a Grande Depressão americana. Muito drama. Vamos ver. Deixa-me ver a arte já agora. É porque eu comprei o livro, mas não olhei muito a arte. Parece-me que não vai ser um livro que vai demorar muito tempo a ler, porque ele claramente não tem muito texto em várias páginas. Mais uma novela gráfica, A Arte de Voar, do Altarriba e do Kim. O pai do Altarriba foi um combatente anarquista durante a Guerra Civil Espanhola e, portanto, este livro foca-se muito na descoberta das razões que levaram ao seu suicídio. Portanto, eu escolho coisas muito leves. Vocês vão ver que todas estas escolhas, tirando talvez a Mafalda e o Pumpkinhead, todas elas são uma coisa muito light. Realmente combina claramente com uma prainha, com uma piscininha. E, portanto, há pouco texto, imagens muito grandes. Quantos dias acabou de demorar a ler isto mesmo? Pois, é uma incógnita. Um livro de capa muito peculiar, A Dança das Andorinhas, um livro da Zeina Abirached. Eu gosto de capas com amarelo, o que é que se há de fazer? É um livro relativamente mais recente e está relacionado com memórias da Guerra do Líbano. Recebeu vários prémios e também é sobre famílias que habitam um prédio numa cidade devastada pela guerra. Aparentemente não será muito fácil de ler em termos de história. Ou então não, às vezes os autores conseguem trazer alguma ligeireza a temas muito pesados. Tenho que vos mostrar uma coisa. Adoro estes cabelos. Topem-me estes encaracolados. Digo-vos uma coisa. Se os meus caracóis ficassem assim, eu nunca alisava o cabelo. Isso é certo. Um livro que está aqui desde o ano passado, porque eu confesso-vos, eu não consegui lê-lo, porque eu tentei, mas ele cheirava muito mal na altura e continua a cheirar, embora tenha estado lá fora. É um livro que, escrito pelo João Sacco. Ele passou 4 meses na Bósnia, nos anos 90, e este livro retrata várias histórias relacionadas com a sua cobertura noticiosa, pelo menos daquilo que eu consigo perceber. Ele passou 1 mês em Gorazde e, por isso, é um bocadinho para o denso, penso eu, daquilo que eu me recordo. Olha, até está aqui o sítio onde eu ia, página 40, mas eu realmente não estava a aguentar e então tive que deixar para este ano. Mas se calhar tenho mesmo de o levar para a praia, porque está um bocado difícil de aguentar. Há aqui 2 livros do mesmo autor. Eu já li o livro dele do ano passado. Foi a Tini que me emprestou, que é o Michelangelo Prado, que é espanhol, como o próprio nome indica. Então temos aqui o Traço de Giz e Presas Fáceis. O Traço de Giz é sobre um marinheiro que chega a uma pequena ilha perdida no oceano, onde apenas existem 2 habitantes, um farol que não funciona, uma pequena estalagem e alguns visitantes ocasionais. Por isso, isto é uma banda desenhada sobre desencontros, incompreensões, sonho ou realidade. Se isto for assim um bocado metafísico, não sei se vou gostar muito. Mas tudo é possível. Já o Presas Fáceis, que tem esta capa, isso agora é que reparei bem nisto. Isto é assim um bocado para o creepy, não é? Um bocadinho para o assustador. Este já tem como pano de fundo a crise atual, fala de várias indenizações milionárias a gestores e políticos que levaram o país à falência, ao desespero dos cidadãos comuns, uma série de homicídios, de banqueiros, pronto. É uma espécie de um thriller em BD. Pronto. Está bem. Eu confesso que sou mais fã de banda desenhada com texto QB. Também não sou a maior fã de banda desenhada com pouco ou nenhum texto, embora valorize muito quem consegue contar uma narrativa sem texto. Por exemplo, O Homem que Passeia, do Taniguchi, é muito bom nesse sentido, fica já aqui a sugestão. Mas depois, quando tem muito texto, como outras que vocês vão ver mais à frente, a pessoa já não está assim, não é? Nem sempre está no espírito para ler aquele texto todo.
Ora, Os Ignorantes é uma banda desenhada que me parece que tem uma premissa bastante interessante, mas que não sei muito bem se vou gostar disto. Então, basicamente, este autor de banda desenhada foi para um sítio qualquer onde se cruzou com um senhor que cultivava vinho. Nem ele entendia o senhor que se dedicava à produção de vinho, nem o produtor de vinho o entendia a ele que se dedicava a desenhar histórias aos quadradinhos. Então eles basicamente é quase como se durante um ano estivessem a trocar experiências no fundo. Portanto, o artista passou a abrir muitas garrafas de vinho e o outro passou a ler imensos livros, e isto é uma história basicamente de amizade e de uma coisa muito peculiar que só eles é que entenderão e que, espero eu, tenha sido bem passada para banda desenhada. Não, um livro um bocadinho grande. Mas também tem um texto, também letra gigante. Gosto muito disso, porque se eu dou uma banda desenhada a um pitosga com letras pequenas, até pode ter pouco texto, mas a pessoa não vai ler. Por isso, gosto. Ai, estes sim, posso estar enganada, mas acho que me vão dar algumas dores de cabeça no sentido em que não vão ser fáceis. V de Vingança e Watchmen, do Alan Moore. É uma falha minha ainda não ter lido nada do Alan Moore, porque assim, banda desenhada, não é? Sem ser um dos grandes mestres, mas, é assim, esta por acaso não foi uma escolha feliz de página, mas tem aqui algumas em que, por acaso o Watchmen acho que tem mais texto, mas isto parece assim um bocadinho para o denso, talvez exija demasiada concentração da minha parte, não sei, mas este é sobre um regime fascista no qual a Inglaterra mergulhou. Envolve guerra nuclear, opositores ao poder instalado, um revolucionário aqui pelo meio que vai organizar toda uma campanha revolucionária complexa e dramática para deitar abaixo o governo. Eu gosto muito disso. Essa parte eu acho muita piada. Mas tem que ser um dia em que eu esteja muito descansada e muito bem disposta. O mesmo com o Watchmen, porque, não é? Mas também não é livro para ler de seguida. De todo. Que bom. A meio do livro. Era mesmo isto que eu queria. Era mesmo isto que eu sonhava. E estou a dizer isto, mas agora a sério. Eu sempre quis muito ler os livros do Alan Moore. Se gostar destes dois, depois passarei um dia, quem sabe, para o inferno. Esta frase fora de contexto é linda. Mas isto é para ser lendo, não é? Olha, intercalando isto com uma fala. Porque não? Se calhar faz mais sentido. Mas é um estilo assim mais colorido. E o Watchmen, assim só para vos dar uma ideia, segue 2 gerações de super-heróis, dos anos pós-guerra até aos tempos sombrios da Guerra Fria. A América venceu a Guerra do Vietnã, o Nixon ainda é presidente, a Guerra Fria está no seu auge e aparecem os super-heróis. Pronto, e depois há um assassino que persegue os heróis. Não sou fã de histórias com super-heróis, mas confesso que tenho bastante curiosidade com o Watchmen. Por fim, mas não menos importante, e eu tenho de ir ali buscar um livro, agora para vos falar deste, é a minha intenção ler O Estrangeiro para depois ler a banda desenhada. Não sei se vou conseguir fazer isto tudo em agosto, não é? Embora este livro seja pequenino, mas eu tenho outros livros começados e não quero ler essa banda desenhada. Enlouqueci, claramente. Mas eu gosto de ler a banda desenhada depois de ler o livro. É a mesma coisa com os filmes, não é? Primeiro lança o livro, depois é que se vê o filme que foi adaptado. Por isso, já li A Peste este ano, do mesmo autor, e gostei sem ter ficado apaixonada. Acho que se eu tivesse lido noutra altura, se calhar não teria gostado tanto. As semelhanças com a atualidade fizeram-me gostar mais. Mas não posso dizer que o homem não era um bom escritor, porque isso era de facto. Por isso, 15 livros. A coisa está pouco ambiciosa. Torçam por mim. Digam-me o que é que vão ler. Façam-me sugestões para setembro. Para agosto não dá, provavelmente, para encaixar aqui mais nada. E é isso. Vamos ver como é que a coisa corre. Sem expectativas, sem promessas. Mas eu vou-vos atualizando e provavelmente vou atualizando com uma maior regularidade no Instagram, porque a pessoa está de férias, não é?
e não dá muito jeito andar a gravar muitos vídeos para o YouTube, nem a fazer grandes edições. E pronto, é isto. Torçam por mim, eu torço para que vocês também tenham leituras aí em grande e para que se rendam, se ainda não o fizeram, para que se rendam a este género, porque há aí coisas muito, muito boas e cheira-me que algumas delas estão nesta pilha. Eu vejo-vos então numa próxima e até lá, portem-se bem e se for caso disso, boas férias. Deus!